Isso, muito obrigada. Turma, na última aula que a gente assistiu, a gente viu muitas curiosidades entre as formas de evolução e de formação da vida pelo ovo, não foi? E hoje a gente vai continuar um pouco essas curiosidades sobre o ovo com mais informações. Então, a gente estava vendo sobre esses ovos aí, sobre a formação dessa vida. E aí, aqui eu começo a aula para vocês mostrando esses ovinhos. Esse ovo aqui, ele é um ovo de galinha, mas normalmente é um ovo de granja. E esse ovo mais coloridão, ele também é ovo de galinha, mas ele é de uma galinha que a gente chama de galinha caipira. E esse ovinho pequenininho aqui, quem reconhece me fala de que bichinho é esse ovinho pequenininho aqui? Codorna. Exatamente, é o ovo de codorna. Né? Codorna. Então, turma, quando a gente vai estudar sobre esses ovos, sobre a evolução da vida que acontece lá dentro, a gente vê a diferença entre um ovo e outro. Então, turma, olha lá. Vocês estão vendo aqui que os dois foram ovos que foram quebrados e a gente está vendo a parte interna deles. E vocês conhecem aquelas três partes principais do ovo, que são a casca, a clara é essa parte incolor, e a gema, que é esse meio aqui bem laranja, bem colorido. Ou, nesse caso aqui, a gema, que é um pouco mais amarelada. A diferença principal desses ovos especificamente é que normalmente quando a gema assim, é muito clarinha, significa que essa ave foi mais alimentada com rações de trigo. E quando a gema fica mais escura, provavelmente essas aves foram alimentadas mais com milho ou tiveram uma alimentação mais natural, que ela fica ciscando e se alimentando no quintal, ok? Então, essas características não vão fazer diferença na formação do indivíduo. Tanto o ovo da gema clarinha quanto o ovo da gema escura vão gerar o pintinho, que vai virar uma galinha depois, ok? Algumas curiosidades interessantes sobre o ovo é exatamente quando a gente fala da estrutura dele. A estrutura é como ele é formado, o que está lá dentro. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa estrutura do ovo e as curiosidades que estão lá dentro desse ovo. O ovo possui uma característica muito caracterizada, né? Aqui não ficou legal? Composta por casca, mêmbra interna e mêmbra externa, a câmara de ar, que é uma bolsinha de ar que fica lá dentro do ovo, a clara, calasas e gema. E aí a gente vai ver isso dentro do ovo quando a gente for estudando parte a parte dele. O que é calazos? Vou mostrar para vocês numa imagem aqui, você vai ver que legal. Então vamos ver um pouco mais sobre essas estruturas, tá? Olha lá, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre a casca. A casca é composta por carbonato de cálcio e ela possui pequenos poros. Então, turma, ela é durinha para proteger aquela clara e gema que estão lá dentro. E ela tem poros. Espera, deixa eu terminar a explicação. E ela tem poros. Os poros, eles são buraquinhos muito pequenininhos, microscópicos. Em um ovo de galinha, turma, chega a ter 8.000 poros. São muitos poros. E esses poros permitem a transpiração, a respiração, a troca de gases dentro e fora desse ovinho. Quem queria fazer uma pergunta, pode fazer. O que é carbonato? Carbonato de cálcio é uma formação que faz ficar aquela parte durinha. O cálcio é o que faz, por exemplo, na estrutura do ser humano, os nossos ossos ficarem durinhos. Já repararam que a casca do ovo é a parte mais dura dele? Porque ela tem bastante cálcio. É o que garante que ela vai ter aquela casca de proteção durinha para não deixar o ovo se estragar lá dentro. Então, turma, nesse formato da casca, ele vem a proteção. Essa proteção, ela permite aqui, ó, a troca de gases
que é o fato de sair os gases que estão lá dentro e entrar os gases que estão do lado de fora. Lembra que para o ser vivo sobreviver, especialmente nossa espécie, as aves, elas precisam do oxigênio. Então, essa troca de gases acontece pela casca. E ela também... Oi. Então quer dizer que o pintinho, ele respira o ar de fora? O oxigênio que ele recebe exatamente por uma bolsa de ar que tem dentro do ovo e pelas trocas que acontecem por esses microfuros que tem na casca. Leila. Oi. Interno é que vem dentro? Interno é o que está do lado de dentro. Externo é o que está do lado de fora. Tá bom? Tá. Aí, turma, como ele é todo microfurado, cheio de furinhos, não entra só o oxigênio, não entra só o ar normal, assim, ele também entra sabores e cheiros. Então, se a pessoa demorar muito tempo para pegar o ovo lá no galinheiro, esse ovo ele começa a pegar o cheiro e os gostos das coisas que estão do lado de fora. Por isso que, normalmente, quem tem galinha, todos os dias vai lá no galinheiro e recolhe os ovos da galinha. Porque se ele ficar muito tempo lá no galinheiro sem ser recolhido, ele começa a pegar o cheiro e o gosto. E aí, quando você abre o ovo e vai fritar ele, por exemplo, ele está com cheiro e o gosto diferente. Por isso que é importante pegar esse ovo rápido, se a sua ideia é usar o ovo na alimentação. Tá bom? Na sequência, depois que a gente viu sobre essa casca do ovo, nós temos, olha aqui, a formação dessa casca. Olha aqui, turma, parece... Ele tem várias partes diferentes. Ele tem uma parte que é a membrana, e ela pode ser a mais interna do lado de dentro, e a mais externa, que é do lado de fora. E aqui, tá vendo essa bolha de baixo, aqui na parte baixa do ovo? Ela é uma câmara de ar, que também vai ajudar na recepção do pintinho de oxigênio na formação dele. É a bolsa de oxigênio? É uma bolsa de ar. Na verdade, quando entra ar aqui pelos microporos da casca, não entra só oxigênio, mas o que ele precisa para a formação é o oxigênio. Ok? Deila, Oi. É que, volta na outra imagem rapidinho. Volto, princesa. Pronto. É que na parte de baixo, nessa tipo bolsa de ar, aqui. Quando a gente vai quebrar por baixo, aparece alguma coisa... Dá para ver, porque aqui fica uma membrana. Eu vou mostrar para vocês exatamente na próxima imagem. Tá vendo essa linha azul mais escura? Ela mostra uma pelinha fininha que tem lá dentro do ovo, que a gente chama de membrana. E essa pelinha fininha, ela segura a clara lá dentro e ela deixa uma bolsa de ar aqui fora. E essa bolsa de ar é que vai oferecer o oxigênio que o pintinho precisa para evoluir e se formar lá dentro. Muito bem, põe no mudo. Aqui, turma, eu coloquei para vocês, olha aqui um ovo que a casca não se formou direito, e aí dá para ver perfeitamente essa membrana, essa pele fininha que fica entre a casca e o ovo. Olha que legal essa primeira imagem. Aqui, turma, como ele põe o dedo aqui, tá vendo como o ovo tá mole? Esse ovo ficou mole porque ele nasceu, ele saiu da galinha do jeito errado. Ele não tinha formado aquela casca dura ainda. Então, ele ficou só com uma membrana para proteger o ovo. Se o ovo ficar só com uma membrana assim, a chance dele arrebentar e não dar pintinho é muito grande. Por isso que, normalmente, a natureza vai fazer o ovo com a casca dura e a membrana fininha aqui, ó, do lado de dentro. Olha que legal que a pessoa puxou a membrana fininha aqui para cima e a gente vê perfeitamente como eu tenho a casca dura do ovo e a membrana fina de proteção. Então, essa membrana, ela protege o ovo e a gema e ela ajuda na troca de gases para o bichinho receber os gases necessários para a sua formação. Essa parte marrom aqui, inclusive aqui na curvinha, em volta de todo o ovo, é a casca. A casca mesmo, aquela parte dura.
Depois, esse azul escuro que vem aqui numa linha do lado de fora e outra linha do lado de dentro, são as membranas, são aquelas pelezinhas que eu mostrei para vocês que estão do lado de dentro da casca, que serve para proteger a gema e a clara. Um ovo normal tem que ter a casca dura e a membrana interna. Aqui nessa imagem final, ela é interessante exatamente porque ela mostra a casca dura e a pessoa conseguiu puxar essa membrana fininha que serve para proteção da parte mole do ovo. Então, tá bom. Outra pessoa. Bela, eu consegui tirar aqui do ovo a membrana, parte do ovo. Você conseguiu tirar a membrana e ver a membrana? Uhum. Ótimo, isso é ótimo, turma. Se vocês tiverem oportunidade, façam um teste em casa e tentem ver em casa essa membrana interna, tá? Pede a ajuda da mamãe e aí tentem ver a membrana interna. Bom, nós falamos da casca. Agora nós vamos falar da clara. Clara. Então vamos lá, falando sobre a clara. A clara é aquela parte incolor. O que é incolor? É aquilo que não tem cor. Ela é transparente e sem cor. E ela é composta de uma espessa mistura de proteínas e água. Porque para o bichinho conseguir crescer lá dentro e se formar lá dentro, ele precisa de proteínas e água. Isso é muito oferecido exatamente pela clara que está lá dentro, tá bom? Fica ali agarradinha na gema. Oi. O que é o significado da palavra composta? Formação. Ela é formada. Tá. Composta por uma espessa mistura, é formada por uma mistura grossa. Por isso que ela é melecadinha, assim, grossinha. Ô, Bela, Oi. é por isso que o pintinho ele sai todo melecado, né? É, por isso mesmo. Exatamente. Então, vamos ver aqui uma coisa interessante ainda sobre essa clara. Olha. Bom, nós vimos que tudo marronzinho aqui é casca e vimos que essas linhas azuis são membranas que ficam agarradinhas na casca. Aí, tá vendo que aqui tem uma parte branca do lado de cá, branca do lado de cá e azulada no meio? Essas partes branquinhas e azuladas são a clara. A clara não é toda igualzinha, ela tem uma parte mais líquida e uma parte mais grossa. Então, quando a gente quebra o ovo na vasilha, você vai reparar que tem a clara mais grossa e em volta da clara mais grossa fica aguadinho. Aquela águazinha também é clara, porque a clara tem formações diferentes. Tem uma parte da clara que é mais mole, mais aguada, e tem uma parte da clara que é mais grossinha. Pois não. Eu pedi pro meu pai pegar um ovo pra mim, aí eu estourei no pote. Eu consegui tirar a membrana, e aí eu consigo ver, fazendo a clara. Aí eu coloquei a mão e a clara mais perto da gema é mais dura. Exatamente, é mais grossa. Então, Arthur, é isso mesmo, viu? Quando você quebrou o ovo e você viu lá que tinha uma parte que é bem aguadinha, que esparrama no prato assim, aquela parte também é clara. Depois, quando vai ficando mais perto da gema, ela fica mais grossinha. Ela fica mais grossinha para proteger a gema. A intenção é essa mesmo, tá bom? Aqui que eu falei para vocês, nós temos essa parte branca lateral, que é clara, bem molinha, bem aguada. Nós temos essa parte azul, que também é clara, mas é mais grossinha. E aí eu tenho essa parte aqui, que eu vou mostrar na próxima imagem melhor, que ela é bem esbranquiçada, bem branquinha mesmo. E o nome dessa parte aqui é calasa, ok? A calasa é isso aqui que vai aparecer para vocês agora, olha. Tá vendo aqui uma forma de espiral? Tá indo uma coisa aqui, ó, entre o ovo, a gema do ovo e aquela clara que a gente está acostumado. Uma coisinha branquinha. Exatamente, parece uma fumacinha esbranquiçada aqui, estão vendo? Ela descendo em forma de espiral. Essa marca aqui, essa fumacinha em forma de espiral aqui, ela é o calasa. Sabe para que o calasa serve? O calasa é muito legal. Eu tenho calasa dos dois lados da gema. E ele serve exatamente para não deixar a gema chegar perto da casca. Põe no mudo. Ele serve exatamente para não deixar a gema chegar perto da casca.
Então, ele tem uma função muito importante, porque a gema não pode se romper. É tipo, as calazas são meio que uma corda para manter o ovo reto? É, exatamente. É como se fosse assim, eu tenho a gema aqui, e aí eu coloquei uma cordinha de cada lado, segurando a gema para a gema não sair lá do meio e continuar no lugar. Exatamente. Tá dando para ver direitinho como ela vai fazendo as curvinhas. Ó, desceu, fez uma curvinha pequena, uma curvinha maior, uma curvinha maior. Essa curvinha do espiral ajuda a manter o ovo com a gema centralizada. Tá bom? Mudo de novo. Mas por que ela tem que ficar no centro? Não pode bater na casca? Porque ela é muito sensível, sabe? Aí, reparem nessa mesma imagem, então. Tá vendo que em volta da gema, ela tá toda esbranquiçadinha aqui, nessa imagem ampliada? Sim. Dá para perceber? Então, isso também é uma membrana. É uma pele fininha que protege esse líquido laranjinha que tem lá dentro. E aí, Sofia, se essa pelezinha fininha arrebentar, a gema estourar, não vai conseguir fazer o pintinho. Então, Sim. precisa dessa membranazinha. Só que como essa membrana é muito sensível, ele também tem o calasa para segurar o ovo, a gema lá no meio. A gema não pode ficar fazendo assim lá dentro do ovo. Puf, bati na casca para cá. Puf, bati na casca para lá. Essa aqui é a membrana? Aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tô passando o mouse na parte de baixo, que dá para ver que a gema tá esbranquiçada aqui embaixo? Uhum. Esse esbranquiçadinho aqui também é uma membrana que serve para proteger a gema, para não deixar aquele líquido laranja lá escorrer. Ah, tá. Então, tem duas coisas que protege a gema. Essa membranazinha aqui e o calasa, ok? Eu estou mostrando do lado de cá. E, claro, a casca, né? Bom, falamos da casca, falamos da clara, e agora nós vamos falar da gema. Gema é essa parte aqui, então, mais avermelhadinha do ovo, tá bom? Vamos lá. Não precisem decorar, tá, turma? Nada disso daqui, é só entender como funciona. A gema, ela é dividida em partes. Ela tem a látebra, o disco germinativo, e ela tem as camadas concêntricas, amarela clara e amarela escura. A membrana vitelina envolve a gema, lembra que eu mostrei aquele esbranquiçado em volta da gema? Ela é uma membrana e ela vai fazer a formação arredondada. O que é esférico, que a gente já aprendeu em matemática? Esfera. Esfera é redonda. Um círculo. Exatamente. Esfera é aquilo que é circular, redondo. Por que a gema sempre é circular e redonda, então? Porque ela tem uma membrana que tem o formato de bolinha. Então, a gema sempre vai ter formato de bolinha. Tá bom? Então, vamos continuar. Neila, mas tem Oi. jeito dessa membrana, ela não vir com o pintinho? Tipo assim, não vir com a gema ou não? Não, essa membrana, ela vem com a gema sempre para proteger a gema. Eu já vi um ovo e ele tinha 2 gemas dentro dele. Pode acontecer. Às vezes, isso é raro, viu, Gabriel? Se uma galinha casar com o galo e depois separar, ela pode ter um pintinho ou não? Na verdade, não existe casamento entre galinhas e galos igual existe de seres humanos. Não existe relacionamento de namoro, de casamento entre galinha e galo. Isso é uma coisa que acontece pela própria natureza. Portanto, eles não casam, eles acasalam. Não... Olha aqui. Lembrando de novo, então, que eu quero ver se vocês estavam prestando atenção. O que é esse marronzinho aqui? Casca. Casca, ok. Casca. O que é esse azulzinho aqui? Tem Membrana. 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 O que é esse marronzinho aqui? Bolsa de ar. Câmara de ar. O que é esse branquinho que eu estou mostrando com esse azul? Clara. O que é esse branquinho que sobe e esse branquinho que desce em espiral? Membrana. Não. Calasa. Calasa. Aqui em volta da gema está mostrando uma linha mais escura. Essa linha mais escura é aquela parte que protege o líquido que está lá dentro. E essa parte também tem o nome de membrana.
né? É uma membrana que vai proteger a gema. Dentro da gema, nós temos partes mais claras e mais escuras, porque nós temos as camadas diferentes da gema, ok? E essa parte aqui, onde está dando essa bolinha vermelha, se o ovo for fecundado, é ali que o pintinho vai começar as primeiras células que vão dar o novo pintinho. As primeiras células que vão gerar o pintinho novo começam aqui, onde está esse pontinho avermelhado. Ok? E aí, o que é fecundar mesmo? O quê? O que é fecundar mesmo que você disse? Fecundar é quando existe a junção do gameta feminino com o gameta masculino. A fecundação acontece quando tem acasalamento. Ah, tá. Nós temos a membrana que vai proteger a gema, o lugar onde vai começar a vida se o ovo for fecundado no acasalamento, e aqui dentro as diferentes camadas da gema, ok? Aí, turma, lembra que a gente comentou que para o ovo dar pintinho, só acontece isso se ele for galado, ou seja, se ele for fecundado, se tiver o acasalamento da galinha com o galo? Se isso acontecer, em pouco tempo, o ovo vai aparecer com essa manchinha aqui, ó. Todo mundo está conseguindo ver essa manchinha? Apontada pela seta? Sim. Ela tá aqui com uma manchinha branquinha no meio e depois um pouco mais escurinha assim em volta. Isso significa que o ovo foi fecundado. Pode comer do mesmo jeito, nada atrapalha comer esse ovo, não. Pode comer, tá? Mas isso significa que ele tinha sido fecundado, ou seja, ele tinha a possibilidade de gerar um novo pintinho. É a mesma imagem, só que agora ela tá bem grandona, tá vendo? Ó? Isso daqui, ó, é a gema, né? O que tá em volta aqui, mais clarinho, sem cor? É a clara, muito bem. E aqui no meio, dá para ver bem legal agora, olha, tá vendo? A formação das primeiras células para se formar um pintinho. Que são essa parte esbranquiçada, mais esse outro anel escurecido aqui em volta. Isso daqui significa que ele foi fecundado e que ele poderia gerar um pintinho, ok? Lembrando que para ele gerar o pintinho, ele não podia quebrar e ele tinha que ser aquecido, né? Se ele ficasse só assim na natureza, pela temperatura normal, ele também não ia conseguir gerar o pintinho, tá bom? Então, continuando. Eu quero todo mundo agora aberto aí nessa página do livro. Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora uma parte super interessante, que é exatamente como esse pintinho vai se desenvolver lá dentro do ovo. Aqui, vocês estão vendo esse ovinho? Esse ovinho vai mostrar para vocês a evolução do pintinho lá dentro. Põe no mudo. Não dá pra ver. Mas eu não coloquei o play ainda, calma. Vai mostrar lá o que está acontecendo dentro do ovo, desde que eu tenho só a clara e a gema, até o pintinho ficar pronto para sair. Olha que gracinha, turma. Então, olha aqui. Tá vendo aqui? Esse número 21? Esse número 21 aqui, ele significa que um pintinho, para nascer, ele precisa de 21 dias sendo chocado. Então, a galinha bota o ovo está fecundado e ela precisa passar 21 dias chocando para ele conseguir fazer o desenvolvimento e nascer. Então, vamos acompanhar esse desenvolvimento agora super bacana. Olha, turma, o ovo sendo mostrado bem de perto. Isso daqui significa que ele foi fecundado e começa a formação do embrião. Aqui você está vendo a formação da coluna vertebral. Olha aqui a coluna vertebral. Esse aqui é o coração. Então, lá vai ele crescendo, coluna vertebral, coração. Isso aqui são os vasos sanguíneos. O cérebro. Olha aqui, turma. Aqui brotando a patinha e a asinha. Aqui em cima, esse cabeção é o cérebro. Essa bolona são os olhos. Asinha. Patinha. Vai ele crescendo. Ai, gente, é muito fofo, não é? Começa a desenvolver o biquinho. Olha lá. Que zoiudo, ainda não tem pálpebras, olha. As patinhas estão se formando.
É fofo, mas Olha a pele começando a ficar pronta. E aí, o olho, ele parece que ele terceiro colocou... ano, nós combinamos que vocês vão ficar no mudo enquanto passa isso daqui. Começa o desenvolvimento aqui das... Olha as unhas se formando, olha as garrinhas, a asinha, a pele, as primeiras penugens. E ele vai se formando, as asinhas. Olha, o olho começa a ficar com pálpebras, então já não está parecendo ser tão grande mais. Patinhas, asinhas, biquinhos. Só que ele está se embolando, sabe por quê? Porque ele já está crescendo tanto que ele já não está nem cabendo dentro do ovo mais, olha. Tá aqui a bolsa de ar para ele trocar o oxigênio. Olha, a bolsa de ar ainda está aqui. Ele já está com o biquinho formado, as patinhas formadas e cada vez mais pronto para nascer. Olha aqui a patinha, o pezinho, as unhas, o bico, os olhos já estão formadinhos. Só que a turma, aqui a bolsa de ar, ó, a bolsa de ar tá lá para ele receber o oxigênio, ó. Mas ele já está muito grande, olha, aí ele já começa a ficar pronto e ele precisa sair, bicando para fazer a eclosão, para sair. E aí, turma, a gente viu como que acontece lá dentro. Põe no mudo, tiraram do mudo. Só que ela não falou. Põe no mudo, por favor. E agora a gente vai ver de verdade o pintinho saindo, turma. Olha aqui, tá vendo o biquinho dele, que ele já quebrou o primeiro pedacinho? E agora ele vai continuar quebrando. Põe no mudo, por favor. Olha lá, turma, fazendo esforço. A membrana, ainda dá para ver, tá vendo a membrana que fica lá dentro, ó? Casca dura, membrana. E ele dando bicadas pelo lado de dentro para conseguir quebrar o ovo e sair. É difícil para ele, né, turma? Esse momento de quebrar para sair dá muito trabalho, né? É muito esforço que ele faz. E aí, ele está começando a sair. Olha que bonitinho. Olha como ele sai com as peninhas molhadinhas. Por que molhadinhas? Porque lá dentro tinha que ter líquido para ele se manter hidratado. Nós já tínhamos conversado sobre isso, né? O pintinho precisa se manter hidratado lá dentro. Por isso que ele sai com aquelas primeiras peninhas tão molhadinhas ainda. Olha ali, gente, todo molhadinho. Terminou de sair. Olha lá, todo molhadinho, cansado. Seus primeiros movimentos. Olha o tamanho do dedo da pessoa e olha o tamanho da cabecinha dele. Olha como ele nasce tão pequenininho. Bonitinho demais, cuti-cuti, fazendo esforço. Olha lá, abrindo os olhinhos. Olha, bonitinho, bem Olha sequinho. aí, turma, agora é mais sequinho já, ó. Já sequinho. Eu acho. Olha lá. Chegando no ninho agora, para a mamãe galinha cuidar. Eu quero adotar um pra mim. Nossa, mas já pensou? Ele não vai ficar pintinho, bonitinho assim para sempre. Depois você vai ter uma galinha dentro de casa. Eu também adoro Eu galinha. prefiro um galo. Um galo. Ou um galo, é. Olha que desengonçado. Tá entrando lá dentro do negócio da alimentação, ó. Todo desengonçado. Esse aí, se eu tivesse um filho, ia ser desse jeito. E ele tem bumbum de coração, ó. Ó o bumbum de coração. Ó. O bumbumzinho mais lindo esse pintinho tem. Olha aqui, gente. Bumbum de coração. Nossa! Nossa, Deus, você é super engraçada. Muito. Então, turma, é isso. Olha, terminamos a aula de ciências de hoje.